Olá, bom dia. Eu sou Paula Paparelli e começamos mais um programa Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios o presidente da Associação Nacional dos Ciclistas, Gessé Teixeira, o Gessé das Bicicletas, e a diretora de Planejamento e Projetos da CT de Santos, Luciane Beck. Vamos às notícias do dia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou nesta quarta-feira que os deputados que não comparecerem às sessões de votação terão as faltas descontadas do salário. O objetivo é manter o quórum alto nas votações de interesse do governo, como o pacote de medidas econômicas, e também colocar em pauta a cassação de Eduardo Cunha. A Câmara está em período de recesso até o dia 29 e deve retornar às atividades normais em 1º de agosto. Primeiramente, bom dia para vocês. Obrigado pela participação, Gessé, Luciane. Luciane, a gente abre sempre o programa falando de política nacional, né? Acho que é claro que o Cunha fez de tudo, todas as estratégias que ele pôde fazer, até as que a gente nem imaginava, ele fez para evitar a cassação, para evitar a renúncia, até que aconteceu. Como é que você vê essa situação agora do Rodrigo Maia ter que tirar, pensar em descontar do salário para que haja quórum? Na verdade, assim, o que eu penso é assim, se você não está comparecendo, você tem que ser descontado, né? Não existe diferença nenhuma de quem está no Senado, né, de um deputado para um senador, do que para uma pessoa comum. Se você não trabalha, você é descontado, né? Eu acho que automaticamente isso tem que acontecer com eles também. E agora, apelar para isso, eu acho que é uma tristeza para nós, brasileiros, que votamos em algumas pessoas, em que você, que eles compareçam lá, para dar uma opinião, né, no seu lugar, precise ter essa pressão total para que eles compareçam. Bom dia, Gessé. Obrigado pela participação, Paula. Aqui. A que ponto chegamos, né? Eu sinto que a população está descrente com aqueles homens, né, que foram eleitos, foram colocados numa posição estratégica, que é uma posição de elaborar leis, aprovar projetos, para que as regiões possam ter condições do crescimento. E ela pega uma notícia que os deputados vão assistir às Olimpíadas e esquecer de votação importante que precisa ser votada para que a população possa ser beneficiada. Eu tenho certeza absoluta, esse novo presidente já deve ter começado com o pé direito, né, exigindo que eles compareçam. Se não comparecer, serão descontados, mas eu quero ver isso na prática mesmo, ser descontado. Né? Porque hoje a gente está acostumado a ouvir tanta coisa, chega no fim, parece que termina tudo em pizza. Mas já é um bom começo, né? Não comparecer, eu tenho que ressarcir esse dinheiro e tal, mas eu queria uma coisa mais eficaz. Eu queria, como foi feito na situação da cassação da presidente, eles empenhados em trabalhar de dia e de noite, para que projetos importantes que vão dar o crescimento. Nós estamos com muita gente desempregada no Brasil, só que na Baixada o que tem de gente desempregada, esperando um projeto desse ser aprovado para que as empresas, para que o capital comece a girar dinheiro. E as pessoas não pensam nisso, estão pensando neles, estão pensando na familiares deles, mas eu acho que é um primeiro passo. E quando se começa com o pé direito, a coisa tem tudo para virar uma coisa importante. A população precisa de resultados, chega de pensamentos, nós precisamos da coisa concreta. Vamos aprovar esses projetos, vamos dar condições para as empresas começarem a comercializar, vender, importar, exportar, para que haja o crescimento. Porque se continuar desse jeito, não sei, a coisa não vai virar. A população quer coisa efetiva. Como é que você avalia esse cenário, Gessé, com a mudança do presidente da Câmara dos Deputados? Você acha que é um primeiro passo para outras mudanças acontecerem no país e a gente, enfim, até como você está falando, a gente seguir, tocar o país, a economia brasileira? Olha, para você ter uma ideia, eu acho vergonhoso até a permanência do ex-presidente circulando no interior da Câmara dos Deputados, porque dá a impressão que ele já saiu, mas continua a sombra dele ali assustando muita gente. Eu acho que nessa situação deveria ter um parágrafo, uma situação que proibisse, enquanto estiver em situação de julgamento ou já uma situação de cassação, o indivíduo, a pessoa não pode mais estar circulando numa área que é restrita. É uma coisa assim, você está ali pressionando os seus correligionários para que eles tomem cuidado na hora da votação.
Mas o que está acontecendo hoje, a gente sente o seguinte, parece assim, parece que todo mundo quer fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Não quer perder, como se diz, a rapadura. Né? Está ali, mas está sobrevoando, né, a coisa para acontecer e a coisa não acontece. E esse deputado que assumiu, é aquela situação que diz, é linha dura. Não é? É uma situação assim que ele não tem aquela situação presa com alguns candidatos. E o Eduardo Cunha, o ex-presidente, foi notório, ele foi aí taxado para toda a situação possível. Imaginário, você imagina hoje um garoto de 15, 16 anos, ele pega o noticiário e sabe que a pessoa está envolvida em muitas coisas. E ali, a coisa acontecendo, sendo caçado ali, sendo chamado aqui, tal. O que ele vai pensar no futuro? Ele fala, pai, eu não vou deixar de estudar. Eu não quero mais estudar. A coisa mais fácil hoje é fazer tanta coisa errada, mas graças a Deus, existe uma galera boa e uma galera ruim. E graças a Deus a galera boa começa a aparecer. Para você ter uma ideia, a injeção que foi dada nessa transformação da saída de um entrando em outro, saiu o ex, que foi cassado, foi retirado à força, e entrou um mais maleável, pode ver a coisa começa a andar, começa a engrenar. Não existe aquela situação, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não, já está fora. Né? Que no caso até do impeachment. Né? Você saiu, você não tem mais como ter um controle. E eu tenho certeza absoluta, já com esse primeiro passo que foi dado pelo presidente atual, pelo presidente da Câmara, essa situação vai dar para mostrar para os deputados que ali é linha dura, não é uma coisa maleável, a coisa vai ter que acontecer. Tá. Até para a gente encerrar esse assunto e poder falar de mobilidade urbana, concorda, Luciane? Concordo. Eu acho que realmente quando uma pessoa que ela foi expulsa, né, ela saiu de lá e ela fica circulando pelo local, ela implica numa fiscalização. Eu estou vendo se as pessoas que combinaram comigo vão votar por A, por B e etc. Mas eu acho assim, eu também acho que a gente tem que pensar positivo. A gente está mudando todo o cenário, nós estamos mudando todos os personagens dessa história. Momento, né? Nós estamos... de renovação? Eu acho que sim. Então, se a gente está tendo esse momento de renovação, eu acho que a gente tem que acreditar que com isso a gente vai ter um Brasil melhor, uma política melhor, né? Andar para frente. Acho que a gente tem que pensar dessa forma agora. Tá certo. Eu vou chamar um rápido intervalo para o próximo bloco a gente falar diretamente aqui sobre mobilidade urbana, que é o tema do programa de hoje. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Bom Dia Baixada está de volta. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, multou a empresa Rumo Logística em R$ 235 mil pelo incêndio ocorrido na quinta-feira passada no Porto de Santos. Segundo a CETESB, a multa é pela emissão de poluentes na atmosfera e o lançamento de resíduos no estuário de Santos. A empresa também terá que apresentar à Companhia Ambiental informações sobre o sistema de drenagem e um projeto para contenção, tratamento e descarte de água poluída. Uma situação complicada, mas vamos trazer aqui o assunto em pauta, o tema do programa de hoje, que é mobilidade urbana. Eu que já começo falando com a Luciane. Luciane, em relação a essa questão, como é que a CET trabalha para minimizar o impacto de obras, de possíveis problemas, como semana passada teve um incêndio, como é que vocês atuam ali para ir contendo esses problemas que vão estourando no decorrer do dia da cidade? Na verdade, assim, existem dois tipos de preocupação, né? Uma preocupação que é o planejamento do município. Quando a gente fala em mobilidade, você tem que planejar um município, você tem que estruturar um município para que amanhã, com esse crescimento de veículos, com o crescimento de pessoas circulando de outros municípios dentro de Santos, que você consiga ter uma base boa para que as pessoas consigam circular. Uma outra situação é essa que você está falando, que é você manter no seu dia a dia, isso que é o difícil, né? Porque são situações que acontecem quase que de imediato, algumas são programadas, é óbvio, que, por exemplo, são as interdições que acontecem no viário. Alguma tubulação que estoura no viário e você é obrigado a interditar e, com base nisso, fazer todo um desvio. São as próprias obras do VLT, né, que você tem toda uma programação. Semanalmente, nós nos reunimos com a equipe do VLT para verificar em qual é a frente de obra que eles vão entrar, para que a gente faça os desvios adequados, para que exista uma sinalização no viário, direcionando as pessoas de uma forma adequada para que elas não se percam, né? Existem ruas que elas são interditadas ou parcialmente ou totalmente. Então, toda essa programação, ela é feita sempre
Algumas de imediato, como a gente falou, e outras com esse certo planejamento. O que nós temos como planejamento? Nós temos como planejamento as ciclovias, né, que a gente, as propostas de ciclovia para o município. Nós temos o VLT, né, como transporte, como uma proposta de transporte. Nós temos o próprio estudo da entrada da cidade, né, que você acaba tirando o congestionamento logo ali no pico, onde você tem uma demanda grande. Então, acho que assim, é trabalhar tanto uma proposta quanto a outra, devagar, planejando, para que você consiga ter a população do seu lado. E como é que está a questão das obras do VLT, que é acho que, creio eu, a maior obra na cidade hoje? É a maior obra. Que provoca, nos horários de pico, um grande trânsito, congestionamento, isso, com certeza, irritação dos munícipes, das pessoas que circulam pela cidade. Como atuar numa obra tão grande como essa que corta a cidade, né? E a tendência é que prossiga. Como nós estamos fazendo essa obra, as frentes de obra, elas estão sempre entrando em lugares onde você possibilite à população uma rota alternativa. Então, por exemplo, você nunca entra num canal 1 e num canal 2, que são paralelos, né? Ruas principais e paralelas ao mesmo tempo, com uma interdição total, né? Existem as interdições parciais, como a gente está acontecendo na Avenida Ana Costa. É diferente do fluxo dela normal? É diferente do fluxo normal. Mas em todas as situações nós estamos garantindo essa interdição parcial. O que é isso? A pessoa consegue trabalhar na obra, mas ao mesmo tempo você não fecha aquele movimento de veículos durante o período de obras. É claro que a gente fica com uma situação não tão confortável quanto a do seu dia a dia. Sai do dia a dia, da rotina, com certeza. Não tem jeito, é uma obra, né? Qualquer obra dentro da sua casa, no viário, em qualquer lugar, tira você da sua rotina, ela estressa você, né? Porque existem todos os imprevistos das obras, mas assim, nós estamos trabalhando, como eu te falei, semanalmente nós nos reunimos com a equipe de obras, com a equipe da MTU, e nós trabalhamos assim, nós vamos entrar nesse local, desta forma, deste jeito, cumprida todas essas etapas, a obra começa. E assim por diante. Então, nós estamos tentando, de certa forma, garantir sempre que a pessoa tenha essa alternativa diária, para que realmente esse estresse do dia a dia, porque o trânsito ele chega a ser um estresse, né? Você sai do serviço, vai para um lugar... Você quer chegar em casa logo, tem toda essa então, questão. acho que a gente tem que garantir essa mobilidade. Gessé, como é que você vê as obras do VLT? Um avanço para a cidade, né? Olha, eu sou sincero para vocês, é uma novidade, é uma coisa que você vê hoje, o Santista é uma coisa que foi prometida há muito tempo, né? Uma modernidade no transporte. E graças a Deus, através da administração atual, a coisa realmente aconteceu. Para nós ciclistas, a nível de Santos, está ficando bonito, né? Não posso dizer o mesmo caso de São Vicente, que está uma tristeza aquele VLT. Prometeram no projeto original da ciclovia lá para o lado do Carrefour, para o lado de São Vicente, uma coisa maravilhosa. E o que nós podemos ver hoje lá são perigos iminentes de acidentes com ciclistas. Entramos no Ministério Público contra a MTU. Graças a Deus estamos começando já a conversar entre as partes. Graças a Deus em Santos, né, tem a CET, porque a CET, não só a CET como a CEID, elas fiscalizam forte, independentemente da obra ser feita pela MTU, mas é o acompanhamento das secretarias para que haja realmente um compartilhamento com a ciclovia. É uma coisa que não aconteceu em São Vicente. Fizeram do jeito que eles quiseram, só para você ter uma ideia, em Santos é piso totalmente diferenciado de São Vicente. Aqui é concreto, lá é piche. Quer dizer que não houve uma supervisão em cima na hora de fazer a ciclovia ao lado do VLT. E hoje nós estamos realmente correndo atrás para ver se ainda dá em condições de normalizar a situação, porque tem acontecido muitos acidentes naquela via, nessa ciclovia que colocaram do lado do VLT, muitos buracos abertos, né, muitas poças, lugares perigosíssimos, como é embaixo da Avenida Antônio Emiri, que não tem iluminação, a mureta é bem curta, qualquer acidente que corra com o ciclista, ele cai para a pista, acaba morrendo atropelado. Graças a Deus, Deus tem protegido os ciclistas ali, porque nós já temos 2 mortos ali, tanto na construção quando começou, mas eu acho que tem condições ainda de dar um reparo ali, eu tenho certeza.
que a coisa vai andar legal. Em Santos não, em Santos a gente vê que há uma fiscalização, o pessoal está em cima para que a ciclovia seja entregue bonitinho, perfeito, com total segurança para o ciclista. E se não tem fiscalização, você está em cima, né, Gessé? Eu acho que é o seu trabalho, eu acho que o trabalho da associação, o Gessé, ele está à frente da Associação Nacional dos Ciclistas, e eu acho que o objetivo de você ter uma associação e você realmente atuar engajado na frente que você defende, eu acho que é essa mesmo, né? Você fiscalizar. Paula, nós estamos há 10 anos nessa área. Hoje, graças a Deus, 80% das ciclovias instaladas em Santos é nossa. Nossa por quê? Porque a gente vai atrás. Inclusive a Luciane aí, de vez em quando a gente, não está assim normal não, de vez em quando a gente, né? Porque a CT é cumpridora do Código Nacional de Trânsito, eles sabem da legislação. Muitas vezes tem situações que a gente até indaga, né? Por que está acontecendo tal situação? E graças a Deus a gente tem entrado numa linha boa, a CT de Santos tem um trabalho bom, mas eu digo assim, quando você incentiva através do uso de uma bicicleta, uma associação incentiva para que ande, quando você vê um óbito, você vê um acidente fatal, aquilo você pergunta, será que foi pela minha mobilização ou aconteceu realmente uma fatalidade? Eu não acredito em fatalidade, eu acredito em falta de imprudência, porque hoje o Código Nacional de Trânsito, ele é explícito. O maior protege o menor, mas isso não acontece. Não tem essa de proteger ciclista. Você vê hoje motorista de ônibus empurrando o ciclista por leito viário. Né? Não tem. Se eu estou no veículo maior, o ciclista que preste mais atenção. Eles querem tirar o ciclista de circulação. E o ciclista não tem que ser tirado de circulação. Gessé, qual a maior dificuldade que a associação enfrenta hoje? O maior desafio para vocês? São os prefeitos e suas administrações. Eu sou sincero contigo, é muito difícil. Eu dou graças a Deus, porque nós estamos num período maravilhoso. É o período que eu mais gosto, é o período de eleição. Porque é o período que a população cicloviária, não, a população da cidade vai ver realmente o que o prefeito fez. Mobilidade hoje é uma coisa, não é nacional, é uma coisa mundial. Tem prefeitos em cidades na Itália, na França, na Alemanha, que eles tiram os carros de circulação no centro, tiram dos lugares de turismo, eles colocam bicicleta, eles exploram as bicicletas públicas lá, são bicicletas, tem outro nome, é velocicle, alguma coisa assim diferenciado. Mas os prefeitos são os maiores, para nós, maiores problemas, porque eles têm na mão a caneta. Eles têm na mão a equipe técnica, eles têm na mão todas as condições, inclusive a Baixada Santista hoje, nós temos o DAD, que o governador de São Paulo dá para a infraestrutura turística, e muitos prefeitos, graças a Deus, inclusive o prefeito de Santos, utiliza muito o DAD, o prefeito da Praia Grande, para fazer o quê? Ciclovia. Ele tem uma noção que a cidade tem que se tornar cicloviária, e não aguenta mais de tanto carro. Na cidade de Santos, a cidade chega uma hora que não tem mais como se locomover, tanto para o lado do Guarujá como para o lado de São Vicente. A coisa para, mas as bicicletas continuam andando. É verdade. Né? Agora, quando você pega uma administração que tem visão do uso da bicicleta, que nem tem a cidade de Santos, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, o restante, Paula, fica olhando. São Vicente é um atraso. Atrasou tudo ali, porque ali sai uma grande massa de ciclistas, sai de São Vicente. Ainda está, tiveram alguns dados que a cidade que mais tinha ciclistas na região era Vicente Carvalho, Guarujá, mas agora essa cidade da Baixada Santista, quais os dados que você pode até atualizar a gente? Olha, São Vicente exporta um número maciço de ciclistas trabalhadores para Santos. Guarujá é uma quantidade menor, mas lá eles utilizam a bicicleta para pequenos percursos. É a maior cidade que utiliza a bicicleta para pequenos percursos, porque lá não tem como se locomover com ônibus, nem com vans, porque um bairro ali é perto do outro. Você está em Vicente Carvalho, corta uma ruazinha, está no Guarujá. Sim. Eles usam bicicleta. São Vicente é ciclista trabalhador. Agora em Santos não. Santos a gente tem uma nata, nós só recebemos. Inclusive deve ser esse problema da CT que só recebe. Vem ciclista do Guarujá, vem ciclista de São Vicente, vem ciclista da Praia Grande, vem ciclista da Zona Noroeste, entope de bicicleta a cidade. Mas graças a Deus tem alguém de visão, tem alguém que olha, falou, pá, o negócio está pegando. Né? Pelo menos a cidade é a cidade que mais tem a quilometragem de ciclovia. Não. A cidade de Santos não. aqui Santos da tem região. Ciclovias, não. Tem ciclovias inteligentes. Sim.
Tem uma diferenciação aí. Ciclovias inteligentes é que ela que é pequena, mas ela tem o ir e o vir. Mas ela tem o da destino Baixada Santista. e origem. Da Não. Baixada Santista, não? Praia Grande. Praia Grande. Praia Grande hoje, inclusive o prefeito falou para mim que vai me entregar até o final do ano, chegando a uns 90 quilômetros de ciclovias. Né? Santos é ciclovias inteligentes. Ciclovias onde você sabe que você vai sair, tu sai do canal 0 hoje, canal 0. Que estão interligadas, sim, né? Entendi. Você vai parar lá no centro da cidade, você escolhe, ou vai pelo Cais, ou vai pelo canal 1, ou vai pela Ana Costa, você tem tua rota. Praia Grande não, Praia Grande se olhou muito no horizontal e esqueceu do vertical. Trazer o bairro para a ciclovia. Eles estão tentando arrumar essa situação por lá. Mas Santos, particularmente para mim, é uma situação, eu digo assim, é o plano piloto. Sim. Só que nós temos 9 cidades na região. Ninguém olha para isso. Agora, no período de eleição, Paula, meu telefone não para. Gessé, pô, ciclovia, tal. Agora não precisa mais. Não precisa mais. Termina o mandato e Deus queira que apareça outro no lugar. Deixa eu dar um espaço aqui para a Luciane falar um pouquinho. Luciane, concorda com o que o Gessé está falando? Sim, sim. Santos, ele se estruturou de tal forma que não é para você ter um maior número de quilometragem. A ideia não é essa. A ideia é levar a pessoa de qualquer bairro da cidade para um outro bairro. Né? Então, nós começamos a trabalhar com os eixos principais e agora o próximo passo é interligar esses eixos principais. Né? A gente está trabalhando bastante também em ciclovias internamente na Zona Noroeste. Então, assim, a proposta é sempre levar a pessoa de um lado para o outro, independente de onde ela esteja. Nós fizemos, tem o programa das bicicletas públicas. Quem não tem a bicicleta, ela consegue, através das bicicletas públicas, também se locomover. Nesse espaço, as bicicletas públicas, elas foram todas colocadas próximos às ciclovias construídas. Então, assim, existe toda uma estrutura para que a pessoa realmente circule e um incentivo também, campanhas educativas, um incentivo para que as pessoas realmente circulem de bicicleta. Eu acho que não é só a bicicleta que a gente tem que incentivar quando você fala em mobilidade. Eu acho que a bicicleta é um dos principais fatores, ela mexe também com a saúde da pessoa, mas é como o Gessé falou, se eu não tiver as cidades vizinhas também com essa infraestrutura, fica complicado a pessoa ter toda uma estrutura no município e quando ela sai desse município, ela divisa, ela já acaba não tendo esse acesso. Então, às vezes, desanima a pessoa, por falta de segurança, a pegar uma bicicleta. Exatamente. Então, o que a gente incentiva bastante pensando dentro do município? Então, que a pessoa, às vezes, se desloque com o transporte coletivo, que também a gente tem que favorecer esse transporte, se desloque com o transporte coletivo, você pare num ponto e pegue a bicicleta pública. Né? Esse é um incentivo bom, porque você trabalha com 2 transportes públicos fortes e, ao mesmo tempo, você consegue se deslocar pelo município inteiro. Né? Então, a ideia é sempre essa, é sempre você trabalhar misturando os transportes, né? Principalmente dando foco ao transporte público e fazendo com que a pessoa, se ela saiu de um ponto, ela consiga chegar automaticamente num outro sem ter um mínimo problema. Até o VLT, a hora que ele estiver funcionando em sua plenitude, as bicicletas elas também vão servir para que o VLT ele não vai entrar como os ônibus nos bairros com tanta facilidade, né? E acho que a gente pode utilizar as bicicletas públicas com mais eficiência. Sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Baixada volta já e você continue com a gente. Voltamos com Bom Dia Baixada. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus bloqueou o trânsito na rodovia Anchieta na noite desta quarta-feira. A colisão aconteceu na altura do bairro Jardim Piratininga, próximo à entrada de Santos. O trânsito no sentido São Paulo, que ficou interditado até o meio da madrugada, já foi liberado, mas o trecho ainda segue com lentidão. E aí eu pergunto para vocês, posso até começar com a Luciane, essa questão de algumas dessas novas regras, essas novas leis, né, para se locomover, transitar, trafegar nas rodovias, como a questão do farol, o uso do farol durante o dia. Qual a sua opinião, Luciane? Eu acho importante. Eu acho que todas essas novas regras, elas vêm para trazer uma maior segurança. Às vezes essas regras elas não trazem uma maior fluidez,
né? Muita gente espera assim, mas a nova legislação ela não está trazendo fluidez, eu continuo tendo o mesmo tempo de viagem. Ok, mas se ela está trazendo segurança, que é um dos objetivos, principalmente da questão do farol, eu acho que ela é válida, né? Essas legislações, elas são discutidas anteriormente por um grupo de técnicos. Esse grupo de técnicos é uma câmara temática. Essa câmara temática, ela passa essa informação, né, que foi discutida por esse grupo de técnicos, adiante para que essa legislação seja aprovada, né, seja encaminhada e aprovada. Então, acho assim, a partir do momento que um grupo de pessoas que estão familiarizadas com o assunto discutirem e acharem interessante aquela situação, eu acho que ela deve ser levada adiante. Por quê? Porque ela vai envolver pelo menos a segurança e também a fluidez do trânsito. Fundamental, né? As mudanças têm que ser para melhor, né, Jacé? Eu já usava, né? Eu não uso só bicicleta, eu tenho meu carro e já usava antes dessa lei comparecer, né? Ser obrigado, agora é obrigatório, se não dá multa. Mas eu já usava em todos os lugares, de manhã, à tarde, inclusive até minha esposa falava, pô, desliga essa luz aí. Eu falei, não, eu gosto, eu tenho uma sensação de segurança, porque quem está na minha frente, o reflexo do farol, dá um brilho, ele vê que tem alguém atrás dele, né? Eu acho importante, tudo que é colocado, como a Luciana falou, para dar segurança, eu acho que é bem-vindo, a coisa tem que funcionar mesmo. E só funciona multando, né? Quando pega no bolso. Sim, pesa no bolso. Não funciona. O município... E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está a questão dos ciclomotores? Olha, desde o momento que lançaram essa bicicleta motora, o Código Nacional de Trânsito diz que a bicicleta é uma força propulsora. Você tem que dar força para aquilo se locomover. Isso é uma bicicleta. Quando você não se utiliza de uma força, você está em cima de uma motoneta, você está em cima de uma cilindrada. E cilindrada, Código Nacional de Trânsito diz que não pode circular numa ciclovia. A ciclovia é compacta. A ciclovia ela é uma ciclovia que muitas delas são compartilhadas. Compartilhadas com bicicleta, cadeirante, skatistas. Aqui em Santos todo mundo utiliza, né? E muita gente que tem problema de mobilidade. Também, né? Patins. Só que entrou um período aí que começaram a comprar, a vender para tudo quanto é lado. Aí o que acontece? Cada município tinha que fazer a sua legislação própria de apreensão. O que ia liberar ou não ia liberar? Graças a Deus, a CT teve um trabalho inicialmente, acho que começou ano passado, que a gente começou a conversar muito com o Coronel Oscar sobre isso. Fala, Coronel, não tem condições, me desculpa. Por quê? Porque você está colocando em conflito uma pessoa que está pedalando uma bicicleta hoje num pedal, que um cara que pedala 360 pedaladas, a gente fala aquela galera trabalhadora. Se tu pegar eles na praia, eles estão assim, rapidinho. Eles não chegam a 30, 40, 50 quilômetros. É 30 quilômetros sossegado, ele vai sossegado. Agora essa motoneta não, ela já vem rasgando. E olha, até para os pedestres, sim, eu acho é uma coisa também. assim complicada. Eu, particularmente, eu acho que não é lugar para eles. Aí jogaram eles para onde? Para o viário. Aí no viário tem que ter. Aí deixa agora com a minha amiga, porque legislação é com ela mesma. Mas, graças a Deus, foram jogados para fora da ciclovia, porque lá não é lugar deles. Ciclomotores, Luciane. Concordo com o Gessé, a ciclovia ela é para veículos com propulsão humana. Então você tem que fazer um esforço para que você circule, para que você se desloque, né? Que é o caso da bicicleta não motorizada, é óbvio, do skate, do patins, é a pessoa fazendo um esforço para se deslocar. Esses outros veículos, o que aconteceu? Eles não entraram nem como um veículo comum, que você tem que colocar, precisa ter um emplacamento, você precisa ter carteira de motorista, você precisa ter toda uma regra, né? E eles também não foram colocados, não são, não é que eles não foram colocados, eles não são também veículos de propulsão humana. Então, o que você precisa fazer? Você precisa regulamentar. Só que não adianta o município de Santos regulamentar de uma forma, o município de São Vicente de outra, Praia Grande de outra, porque esses veículos, eles se deslocam não só dentro do município, eles se deslocam de um município para o outro. Santos e São Vicente, eles são colados. Então, assim, o que os municípios reclamaram era justamente isso. Não adianta jogar... para os municípios fazerem essa regulamentação. Por quê? Porque a partir do momento que cada município tem uma regulamentação diferente, você não consegue fazer com que esses veículos circulem. Então, o que Santos conseguiu fazer é realmente essa fiscalização, né? Se esse veículo estava dentro de uma ciclovia,
automaticamente ele era fiscalizado, né? Se ele estava cometendo algum tipo de irregularidade, automaticamente ele era fiscalizado dentro das legislações existentes para ele. Por quê? Porque ele, como eu te falei, ele estava fora da legislação. Mas eu acho que o Gessé mesmo comentou, como nós percebemos, teve uma queda. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que era muito mais interessante você ter um veículo, quando você tem uma carteira de habilitação, quando você está regularizado. Por quê? Porque você consegue se enquadrar, você sabe o que você pode ou você não pode fazer, você tem as suas regras. E esse veículo, ele estava um pouco que largado. E definitivamente, ciclomotor na ciclovia não pode. Não pode. Então, isso fica um alerta, porque a gente sabe que de vez... Tem as pessoas que abusam, né? Agora vamos falar, nós falamos aqui da mobilidade urbana de Santos, e não tem como falar, o Gessé já começou a falar em relação a São Vicente. Gessé, ali o sistema está bem precário, o sistema viário. Olha, eu esperava muito, particularmente esperava muito de São Vicente, já desde o período, sempre esperei desde o período do Márcio França, hoje nosso vice-governador. Ele deu andamento na primeira ciclovia de São Vicente, que foi a ciclovia do trabalhador, que a gente trabalhou em cima para conseguir aquela do Itararé, né, que morria gente a dar de pau ali. Quando nós assumimos a associação, eram 94 mortes por ano. Só ali eram 30 por ano. 30 ciclistas mortos ali no tapetão. E aí apareceu essa ciclovia, depois foi umas ciclovias que foi feita também na linha férrea, tinha uma ciclovia lá, mas a gente sempre fica esperando. Cada administrador que entra, a gente sempre espera, porque São Vicente hoje é uma cidade carente de locomoção. Carente de tudo, ali todo o sistema está bem complicado, mas... Nós temos uma área ali, uma área continental. Nós temos ali a galera que mora ali na Vila Ema, no Quarentenário. Essa galera, ela vai passar para onde? Eles vêm tudo para o centro da cidade. Se tivesse um sistema cicloviário importante, inteligente, um sistema que funcionasse, a galera não viria de van, nem viria de ônibus, eles viriam de bicicleta. Porque é um ecoturismo maravilhoso passar para aquele local, muito lindo ali e tal. Mas só que não foi pensado nisso. As pessoas pensaram muito atrasado. Veio o Márcio, fez a parte dele. O Tércio também começou, mas também não terminou. Veio o Billy, também não fez nada nessa situação de bicicletas. Ele não fez 1 quilômetro de ciclovia, né? E o que acontece? O ciclista de São Vicente, ele é obrigado a conviver todos os dias com a insegurança. Ele não sabe se volta. Ele sabe que sai. Se volta, ele não sabe. Por quê? Porque há muitas situações, acidentes, que o ciclista não acaba falecendo ali no local. Ele é transportado para o hospital, no hospital ele morre. Eu acho que tem que ter mais segurança. O ciclista tem que sair de casa com a certeza que poderá voltar para sua casa tranquilamente se tiver um sistema cicloviário inteligente que dê segurança. Só que até agora, que não falei no começo, tem cidades que não estão nem aí para as bicicletas. Não é a margem do administrador mexer com bicicleta, porque é povo, é povão, é a massa, não gasta. A manutenção de uma bicicleta hoje é coisa pequena. É mínima? É mínima. Agora com ônibus não, ônibus todo mundo gasta e tal, não sei o quê. Mas eu digo o seguinte, quando tem uma visão, e isso que eu sempre pego, eu pergunto, cadê a região metropolitana? Cadê a região metropolitana? Cadê as ciclovias metropolitanas? Só Santos que tem que arcar com tudo? Não dá. Não dá, chega uma hora que não dá, Paula. Eu acho que São Vicente tem que fazer a parte dela. São Vicente, Praia Grande, vamos dar uma pulada, Manguaguá, Itanhaém e Piruíbe, me desculpa. Estão ali. Pelo amor de Deus, não dá, não tem um sistema funcionando. A população que anda de bicicleta ali agradece a Deus por chegar em casa. Os ciclistas da Itanhaém, Manguaguá e Piruíbe vão pela Pedro Táxi. De madrugada eles já estão pedalando no meio da estrada, correndo risco de vida. Ninguém pensa nisso. Só que agora, nós estamos chegando num período maravilhoso, eles querem fazer tudo de uma vez. Vamos fazer como? Não fez até agora? Está aí a oportunidade do munícipe, da sua cidade, rever o que realmente precisa ser feito. É a oportunidade que eles têm de escolha novamente, né, através da votação. Mas eu já aproveito e falo, Luciane, uma dificuldade. Santos tem esse seu desenvolvimento na questão de mobilidade urbana, a tendência é que sempre melhore. A gente tem um problema muito próximo, como você mesma colocou, São Vicente é colado a Santos, você atravessa uma rua, você já está na outra cidade, com essa facilidade. Acaba sobrando tudo para Santos, mas com a experiência que vocês têm aqui, como olhar para São Vicente, diante de todas as dificuldades que os munícipes enfrentam lá?
Eu acho assim, como todo município, o município de São Vicente ele tem que trabalhar melhor o transporte municipal, né? Ele tem um transporte intermunicipal por ônibus, ele está recebendo um transporte intermunicipal, que é o VLT, e o transporte municipal, são as peruas de lotação. Só que as peruas de lotação, elas não se deslocam para todas as áreas da cidade, né? Então, existem algumas áreas mais periféricas do município em que elas acabam não recebendo esse transporte municipal. Eu acho que o que precisa trabalhar realmente se é com perua de lotação, se é através do ônibus, e nós entendemos até que o ônibus, por administrar um número maior de veículos e não individualmente, fica mais fácil até de você coordenar. O que a gente entende é que você precisa trabalhar com o transporte municipal, principalmente nas áreas mais periféricas. É óbvio que para o transporte público, enquanto você trabalha nas avenidas principais, você ganha mais. Mas você também precisa trabalhar em outras áreas do município. Por quê? Porque as pessoas também precisam desse transporte. Então, acho que a ideia é sempre trabalhar com o transporte municipal, né? Trabalhar, sim, como a gente já falou, essa integração com as bicicletas e com outros meios de transporte, mas nunca pensando só nos eixos principais. Você precisa trabalhar na cidade como um todo. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Baixada volta já. Bom Dia Baixada está de volta com o último bloco. Gessé, a Luciane acabou de falar em relação a essa integração das cidades, integração do transporte público. Vamos falar de lotação? Eu acho que a lotação ela é um auxiliar, né, do transporte público, inclusive São Vicente é a nata, inclusive atende as comunidades carentes, é uma galera que sempre está presente lá, né, não tem aquela situação dos ônibus que é demorado demais, a van sempre sai uma entre a outra. Eu acho importante ter sim, eu acho que São Vicente, para esse tipo de situação, tudo é uma cidade, um bairro perto do outro, eu acho que as vans têm feito um bom trabalho sim, para trazer os moradores para o centro, para os lugares que eles precisam se locomover. Eu acho muito importante, mas eu gostaria também que tivesse uma força maior, ou aumenta o número, né, para trazer mais gente para dentro do VLT, ou se trata alguma coisa diferenciada que eles possam até chegar em outras cidades que poderiam estar colaborando com esse modal que são as vans. Luciane, a gente está chegando no final do programa. Eu queria saber qual o maior desafio hoje para vocês, dentro do que vocês enfrentam aqui em Santos. Eu acho assim, desafios nós temos todos os dias e a todo momento. Não é nem um desafio por dia. Lá nós temos um desafio a todo instante. Eu acho que o principal é agradar a população, né? E quando você fala em agradar a população, você só escuta aqueles que reclamam, porque quem gosta do que está sendo feito não elogia, né? Então, assim, eu acho que o objetivo principal é agradar a população. O que nós fazemos para agradar a população? Nós tentamos dar sempre, em primeiro lugar, trabalhar com a segurança, né? Do pedestre, do ciclista, do motorista e assim por diante, do motociclista principalmente, através de campanhas de educação para o trânsito. Numa segunda etapa, nós tentamos trabalhar com a fluidez, para que as pessoas se desloquem de uma forma melhor, e não só uma fluidez para o veículo, a gente está falando da fluidez também para o transporte coletivo, trazendo os corredores de fluidez, os corredores de ônibus, onde você consegue dar um deslocamento mais rápido para esse transporte coletivo, né? E assim, trabalhando todo esse sistema junto, você conseguir cada vez mais melhorar o trânsito de uma cidade que hoje é saturada. Você não tem espaço para crescer, você não tem como alargar o viário, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. E um agravante, nós temos o porto, nós temos o trânsito de caminhões, nós temos que abastecer o porto, né? Que é importantíssimo, que é uma fonte de renda para o município que a gente também não pode esquecer. Então, acho que a maior, o que a gente pretende realmente é unir todos esses modais do município de uma forma harmonizada. Hoje você tem eles trabalhados, mas melhorar isso. Luciane, rapidamente, a questão dos radares em Santos, até para eu passar a bola para o Gessé, como é que está a questão dos radares? E tem pontos novos na cidade também? Temos. Nós estamos trabalhando com uma grande maioria. Eles se repetem, até porque são pontos que têm realmente uma gravidade ainda no número de acidentes, no número de ocorrências. Nós trocamos a empresa, nós tínhamos uma empresa que ganhou uma licitação anterior, esse contrato venceu, uma outra empresa ganhou a licitação e agora está implantando esses radares. Nós estamos numa fase o quê? De implantação de todos esses radares. Após a implantação de todos esses radares, é feita uma aferição,
pelo Inmetro, né? Que vai verificar se esse equipamento está ok, se ele está com a aferição adequada. E depois é que a gente vai ligar os radares nesses pontos. Assim, uma etapa que, infelizmente, a gente tem que passar. O ideal seria desliguei um, estou ligando o outro, mas quando você troca de contrato, é uma etapa que você tem que passar, que é essa transição. Tem então, todo um procedimento. Exatamente. Nós estamos nessa transição e a ideia é que já no próximo mês a gente já comece a ligar os radares. Quantos pontos novos vocês pretendem implementar? Olha, por enquanto, existem 5 que nós estamos alterando. Os outros, não é que eles estão no mesmo local, mas eles estão bem próximo do mesmo local, ou seja, garantindo ainda a segurança das pessoas que por lá circulam. Assim, são 5 pontos praticamente diferentes. Tá certo. Gessé, você tem novidade aí para o fim de semana? Nós temos o passeio ciclístico do Agasalho, que vai acontecer no domingo, 10 horas da manhã, lá, a concentração na Aquário Municipal, vai ser pela ciclovia do Orla da Praia, todos estão convidados. Leve um cobertor, não vou falar de camisetas, porque nós temos poucas camisetas, né? O pessoal que chega cedo no local lá vai poder fazer a troca do cobertor pela camiseta. Vai ser um passeio maravilhoso e no retorno nós estaremos parando no Zé do Coco. Quero mandar um grande abraço para ele que está fazendo aniversário, o Zé do Coco, uma das pessoas mais conhecidas na cidade, é folclórico. E aproveitando esse espaço também, quero fazer um pedido para a Luciana Becker, a possibilidade da CT dar uma olhada com carinho na ciclovia da Perimetral. Eu sei que não é da ciclovia da Perimetral, não é da CT, mas que possa estar conversando com eles para colocar uma iluminação ali naquela ciclovia, porque é uma ciclovia utilizada por estivadores, que vão para o cais, para dentro dos navios. E eu já estive notando lá, é muito escuro no período noturno ali, a luz da Perimetral não absorve a ciclovia do local. Né? É um pedido que eu estou fazendo, a possibilidade da situação. E também mandar um grande abraço aqui para a Janaína, que está assistindo o programa. Luciane, pode responder aí para o nosso amigo Gessé. Com certeza a gente entra em contato, é aquilo que a gente falou, a gente sempre busca, em primeiro lugar, a segurança, a iluminação é um dos pontos de segurança, não só no que diz respeito às ciclovias, mas faixas de pedestres e calçadas, né, bem iluminadas. A gente manda esse recado sim, a gente faz essa solicitação e eu gostaria de agradecer pelo convite para participar aqui do programa. Mas antes de eu encerrar, a gente perguntou sobre os radares em relação à cidade de Santos. Gessé, como é que você vê a questão dos radares? É um facilitador também para que os ciclistas possam circular de uma forma mais tranquila, né? Isso é uma educação, na verdade. Na minha visão, o radar, ele inibe muitas situações que o motorista, por não ter um radar, ele quer fazer. É um absurdo, mas tem que ter realmente uma fiscalização em cima, porque nós temos visto muitos acidentes, especialmente motociclistas que não respeitam o semáforo, espaço, entregador de pizza, entregador disso, daquilo, parece que para eles não funciona. Com os radares, eu tenho certeza que muitos deles flagrados serão multados, e aqui, como a gente já comentou, só quando pega no bolso. Quando ele vê que ele está sendo multado, ele para de fazer aquelas coisas erradas. E com o radar, pode ver todas as cidades que investiram no radar, a diminuição de acidentes, situações de abusos, porque todo mundo quer abusar, todo mundo acha que tem o direito, né? Mas eu acho que é uma situação muito importante, tem que ser feita não só por Santos, mas por toda a Baixada Santista. Coloca radar que acaba os acidentes. E vamos falar agora que tem as eleições aí, como é que você vê quem assumir essas mudanças que podem acontecer ou não acontecer, ou se manterem nas cidades? Tu não vai ficar triste comigo? Tu não vai ficar triste comigo? Olha lá, hein? Eu peço a Deus que algumas mentalidades mudem, porque a população está cansada já, não aguenta mais. Muita promessa e poucas coisas concretas. Prefeitos que fizeram em prol da mobilidade, não é só pela bicicleta, Luciano e Paula. É pela situação hoje do meio ambiente, CO2 na atmosfera, pelo amor de Deus, gente, ninguém consegue mais respirar. As pessoas têm problema de asma, de bronquite, pessoas com estresse, passando situação terrível. E eles não investem na malha, eles não investem na ciclovia, eles não investem no modal bicicleta. Tem 9 cidades, sem contar o litoral não falam nada, mas na Baixada, tudo plano. E nós temos apenas 4 prefeitos que assumiram o compromisso da coisa virar. Temos aqui, graças a Deus, a AGEM, do jeito que está, mas tem a AGEM, tem o CONDESB. É uma coisa que há condições de você poder estar fazendo esse trabalho, e a gente nota que eles não querem nada. E isso que eu falo, nós somos uma campanha muito forte dentro da internet.
Nós estamos colocando que não teve a competência de fazer um sistema funcionar. Por favor, procure outra situação, procure outro emprego, porque para um prefeito não dá. Prefeito é legislador, ele tem que entender o problema da população. A população hoje quer estar clamando o quê? Locomoção. Eles querem se locomover, preço-custo, barato. Hoje o que nós temos aí? Conduções caríssimas. R$ 4,15 para se locomover de uma cidade para outra. R$ 4,00, Paula. É um absurdo. Se fosse uma cidade longe uma da outra, é um absurdo você pagar isso. Ainda bem que está chegando o VLT, que é R$ 3,80, vai diminuir bastante essa situação. Mas eu acho que com essa mudança toda, muitos deles não vão se reeleger, eu tenho certeza absoluta. E esses que vierem, que têm uma mentalidade de meio ambiente. Se todo mundo tivesse, um administrador tivesse a mentalidade do meio ambiente, o que eu vou fazer para melhorar a saúde da minha população? Eu tenho certeza, não ia faltar ciclovia na Baixada. Luciane, considerações finais aqui do programa, concorda com o Jacé? O que eu posso falar assim é pelo município de Santos, né? A gente interferir em outros municípios fica até um pouco complicado, porque a gente trabalha aqui em Santos, trabalha com essa questão mobilidade, e aqui em Santos realmente assim a gente trabalhou bastante, trabalhamos forte nessa questão, a gente teve um apoio muito forte dos governos, prefeito, para trabalhar com essa questão mobilidade, para trabalhar essa questão do meio ambiente. Então, assim, nós só podemos realmente pedir para que isso continue, né, para incentivar essa questão de mobilidade, porque realmente ela não é só o tema principal, mas ela é um tema que envolve toda a população, né, independente da situação da pessoa. Então, assim, eu acho que a gente tem que sim, que os governantes que não fizeram sua parte, que os próximos venham e que façam mostrem para os municípios uma situação diferente. E os que fizeram, que tenha a condição dê uma continuidade. Dê uma continuidade. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Agradeço a participação de vocês. Um excelente dia para vocês e até amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.